Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SEMcast, o seu espaço para falar sobre saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é: a urologia é para a mulher? Antes de começar o nosso bate-papo, quero agradecer ao nosso patrocinador do episódio, que é o DAP, Diagnóstico em Anatomia Patológica. E hoje temos como convidada a doutora Andréia Graciano, médica urologista, especialista em urologia e uroginecologia. Meu nome é Júlia Morales, sou médica endocrinologista. Muito obrigada, Júlia, é um prazer Seja muito bem-vinda! Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, um pouco nervosa, a gente não está acostumado muito a fazer isso, mas muito feliz de estar aqui. Eu vou me apresentar um pouquinho também, para a gente conseguir se organizar. Então, como você falou, eu sou médica, sou formada pela Universidade Estadual de Londrina, então sou nascida e criada aqui em Londrina, sou de casa. E fiz minha formação cirúrgica e urológica por aqui também, pelo Hospital Evangélico. E durante a minha residência, eu tive a oportunidade de tratar alguns problemas relacionados ao trato urinário feminino, então incontinência, prolapso, casos de infecção urinária de repetição, e foi então que eu percebi que existia, assim, um gap para a mulher dentro da urologia, e tanto para paciente como para uma médica mulher na urologia, e eu decidi acabar me subespecializando nessa área, e estamos aí. Andréia, obrigada por aceitar o convite, conversar com a gente sobre esse assunto. É muito bom a gente poder conversar sobre um assunto que muitas pessoas acham que pode ser só saúde masculina, que é a urologia, e é muito bom ter uma mulher cuidando da saúde urológica das mulheres, porque a urologia também é para as mulheres. E é muito confortável ter uma urologista mulher atendendo as mulheres, já que muitas queixas, muitas vezes, femininas, geram algum constrangimento quando com um médico homem. Então, eu gostaria que você falasse para o público que está ouvindo, que está assistindo, o que é a urologia, então explicar o que a urologia faz e o que seria essa urologia para as mulheres. Certo. A gente sabe que tem alguns assuntos que a gente consegue trabalhar de mulher para mulher e fica muito difícil a gente acabar saindo, às vezes até se abrindo, né, com alguns assuntos que acabam gerando constrangimento. Então, a urologia em geral, só para as pessoas saberem, ela é uma especialidade cirúrgica que trata da saúde do trato urinário. Então, desde adrenal, né, que é aquela glândulazinha que tem dentro do rim, em cima do rim, que você sabe, aí rim, ureter, que é o canal que desce para a bexiga, e uretra, que é o canalzinho final onde a urina sai. A gente trata todo esse trajeto, né? Uhum. E além disso, então, tanto de homens quanto mulheres, então, todo esse sistema urinário de homens e de mulheres. E além disso, a gente faz também a parte genital masculina, então, testículo, pênis e próstata também está dentro da nossa urologia. E eu atendo, sim, uro geral, mas o meu foco realmente é dentro da urologia feminina e na reabilitação do assoalho pélvico feminino também. Então, assim, a uro não é só para homem. Ela também é para as mulheres, né? A grande maioria das minhas pacientes do consultório são, assim, para falar 90% das pacientes são pacientes femininas. Uhum. E eu trato dos mais diversos problemas urológicos relacionados a mulheres, tanto incontinência, os prolapsos, a bexiga dolorosa, bexiga hiperativa, todos esses problemas que depois a gente até pode conversar um pouquinho mais. Mas também os problemas do trato urinário que estão presentes tanto em homens quanto mulheres. Então, os cálculos renais, os tumores de rim, tumor de bexiga, a gente acaba abordando toda essa área. Então, homem e mulher apresenta problema do trato urinário e nós somos os médicos que eles precisam procurar. E assim, Andréia, quando que a mulher ela vai pensar, eu vou marcar uma consulta com urologista? Que sinais, que sintomas, o que ela sente, o que ela precisa saber? E esse é um problema que o urologista vai me ajudar a resolver. Certo. Eu brinco que em qualquer fase da vida.
A gente tem a urologia infantil, que também acaba tratando da mulher na infância, mas depois da adolescência e adulto, que acaba sendo o meu foco, em qualquer fase. E a gente tem alguns problemas que acabam sendo mais frequentes e que é bom estar sempre atento, né? Então, qualquer dor na região lombar, que pode referir a um cálculo, um sangramento na urina ou qualquer alteração, assim, sempre procurar um médico especialista, no caso de sintomas do trato urinário, o urologista, né? Mas, assim, dentro da minha vivência, o que eu mais tenho de atendimento e tudo mais, eu acho que, na maioria dos casos, acaba sendo a infecção urinária de repetição, que é uma coisa que acaba chegando bastante. E elas me procuram bastante, porque é um negócio que acaba incomodando muito a qualidade de vida, né, da paciente. E fica naquela coisa de ficar tomando antibiótico sempre. E isso é um grande problema. Então, a infecção urinária em si é extremamente frequente nas mulheres. A gente sabe que cerca de 20% a 40% das mulheres vão apresentar, em algum momento na vida, um episódio de infecção urinária, né? E dessas pacientes, 25 a 50 acabam tendo episódios recorrentes. E o importante de você ter uma avaliação do especialista nisso daí é exatamente pelo que eu falei, né? A gente acaba fazendo um uso abusivo de antibióticos e acaba não tendo uma avaliação correta, cria resistência bacteriana e vai gerando uma bola de neve que fica cada vez mais difíceis, né? Outra queixa muito comum das pacientes no consultório é o vazamento de urina, a perda de urina. Que erroneamente, às vezes, elas acabam chegando para mim falando assim: ai, doutora, eu tô com a bexiga baixa. A bexiga baixa em si é quando a gente tem realmente essa descida, a caída da bexiga pelo canal vaginal, e a gente chama isso de prolapso. E não necessariamente ele vai ser acompanhado de um vazamento de urina ou não, né? O vazamento de urina é a incontinência urinária. E aí a gente tem duas incontinências principais, que é aquela paciente que tem uma incontinência de urgência, que ela não consegue segurar a urina, ela sente aquela vontade súbita, aquela ânsia de procurar o banheiro e acaba não conseguindo segurar até chegar no banheiro. E a gente tem a outra urgência, a outra incontinência urinária, que é de esforço, que é quando você faz uma pressão abdominal, então tosse, espirra, às vezes dá uma risada e acaba perdendo urina. E a gente sabe que os dois problemas, lógico que a gente pode ter o quadro associado e misto numa paciente só, e por isso a avaliação bem detalhada com uma pessoa especialista é muito importante, mas esses dois problemas a gente sabe que é muito, muito comum na paciente que pós-menopausa, né? Elas se queixam bastante por conta de uma alteração e uma falta do estrogênio que vai fazer uma atrofia do trato geniturinário e uma alteração ali de toda a microbiota daquela região. E aí, levando a esses quadros, inclusive também ao quadro de infecção urinária de repetição. Eu acho que esses dois são campeões. E aí, seguindo, a gente tem o quadro da bexiga dolorosa, que acaba sendo uma coisa que é muito difícil de tratar e muito difícil de fazer a paciente entender, porque ela realmente é uma dor no órgão vesical, né, na bexiga, geralmente relacionada ao enchimento vesical. Então, quando essa paciente está com a bexiga cheia, às vezes alguns alimentos também ela consegue perceber. E ela tem uma dor com uma urina negativa. Coleta, urocultura, não vem bactéria, acaba sendo negativo. E até você fazer a paciente entender que o sintoma é muito parecido com a infecção urinária, mas que não é um quadro de infecção, é um quadro mais relacionado, talvez, a uma deficiência de estrogênio local, ou, às vezes, uma alteração do estado emocional dessa paciente. Hoje a gente sabe que a causa não é ainda muito conhecida e acaba sendo uma doença crônica, então um tratamento aí mais sintomático do que uma cura. Então tem que haver toda uma abordagem diferente dessa paciente. Então, isso é muito importante, você tratar isso como uma pessoa que é especialista e que sabe direcionar o tratamento individualizado para cada paciente, né? Uma avaliação bem ampla. Com certeza. A saúde da mulher, ela é muito mais complexa do que a saúde do homem, nesse contexto. Principalmente nessa fase, né? Transição menopausal, climatério, pós-menopausa. Então, envolve vários outros pontos, assim, né? Igual você falou, a questão do hipoestrogenismo, né? Que também, muitas vezes, não é só uma questão urológica. Tem todo um contexto
por trás, né? A questão dolorosa, igual você falou, que tem questões psicológicas, muitas vezes emocionais envolvendo. A mulher tá passando por uma alteração, né? E, na verdade, nós, mulheres, nós passamos por várias alterações. E eu brinco que o rim, a bexiga, a uretra tá lá em todos os momentos da nossa vida. Então, desde quando a gente iniciou nossa atividade sexual, que às vezes os pacientes acabam apresentando infecção urinária de repetição. Quando a paciente está gestando, ela tem os problemas urológicos. Às vezes, esses pacientes acabam apresentando bastante cálculo renal nessa fase. E depois, na época da peri e pós-menopausa também. Muito legal termos uma urologista mulher. Eu fico feliz de estar aqui também. Bom, Andréia, você já respondeu várias perguntas que eu ia fazer, você já adiantou, muito obrigada por isso. E agora, tem uma questão que eu queria perguntar, que é assim, existe essa associação de que o urologista é médico de homem. E como que a gente pode quebrar esse tabu? É um tabuzão. Na verdade, é um tabuzão até para a saúde masculina, né? Eles não associam nem o urologista à saúde masculina, eles associam o urologista ao médico do toque. Eles acham que a única coisa que a gente faz é isso daí, né? Mas eu acho assim, hoje a gente tem um acesso à informação muito grande. E eu acho que começa por aí, para você que tentar desmistificar algumas coisas, né? E eu costumo brincar com meus pacientes, e que acaba sendo uma forma mais fácil de entender, é que o urologista, na verdade, é um grande encanador, né? Então, a gente acaba sendo o médico desse encanamento todo, do início ao fim, da caixa d'água até a torneira. E por isso que, independente do gênero, é sempre muito importante você ter tá atento, lógico, aos sintomas urinários e, quando presente, você procurar. Porque hoje a gente sabe que a gente tem muita coisa que a gente consegue controlar desde o início. Então, qualquer sintoma de uma ardência urinária ou, às vezes, uma dificuldade até para urinar, né? Tanto mulher quanto homem, ou, às vezes, uma perda urinária. Isso tudo é bem importante estar sempre atento e procurar o especialista, que somos nós, urologistas, para a gente conseguir ajudar esses pacientes. E reforço, é aquilo que eu te falei, o urologista é médico do homem e da mulher, do nascimento até a velhice. Então, não tem... Não é só médico da próstata. Não é só médico da próstata, exatamente. E não dá pra ficar lembrando da gente só no Novembro Azul também, né? Pra quem não sabe, Novembro Azul é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Exatamente, certo? Isso mesmo. Pronto. Hoje a gente acaba focando no Novembro Azul como saúde geral do homem exatamente por isso. Porque a gente sabe que homem é mais difícil de procurar médico do que mulher, então... De repente ele descobre um diabetes. Exato. Porque foi no urologista. Várias vezes, Júlia. Já mandei vários pacientes. Né? Andréia, tem uma parte aqui que é sobre mitos e verdades. Então, eu vou fazer algumas perguntas rapidinhas, assim, algumas frases rapidinhas, e você diz se isso é mito ou verdade. Uma delas é, urologista é só médico da próstata. Mito. Grande mito. Brincadeira. Urologista é médico só de homens? Mito. Infecções urinárias recorrentes são normais em mulheres e não precisam de tratamento? Um grande mito. Incontinência urinária é algo normal após a menopausa ou a gravidez? Mito. O tratamento para incontinência urinária sempre envolve cirurgia? Mito. Mito. Beber pouca água pode causar problemas urinários? Verdade, grande verdade. Muito bem. Para os ouvintes, assistentes, podem deixar perguntas de mitos e verdades que a doutora Andréia vai responder depois. Eu respondo, com certeza. Andréia, e em relação à prevenção? Porque não é só correr atrás do médico, da assistência médica, quando o problema já apareceu. Então, em relação à prevenção, de que maneira as mulheres podem procurar um urologista visando prevenção? Hoje, com certeza, a gente pratica uma medicina muito mais preventiva, né? E eu acho que dentro da urologia, como eu já falei, né? Ficar atento aos sintomas, mas na tentativa de evitar chegar nesses momentos, né? Então,
pelo menos uma avaliação urológica, caso você apresente, às vezes em algum ultrassom ou alguma avaliação de algum outro médico, né? Viu que tem cálculo renal, eu acho válido uma avaliação com um urologista. A mulher, quando ela está passando esses momentos de transição, então, a menina que iniciou a atividade sexual, que a paciente gestante, a paciente peri- e pós-menopausa, eu acredito que seja importante uma avaliação e um acompanhamento da urologia nesses momentos, né? Para realmente ter alguém por perto para você saber assim, alguma alteração, comecei com algum sintoma, você ter para quem recorrer, caso isso aconteça. Mas eu acho que de orientação, assim, se eu posso deixar uma mensagem em relação à urologia feminina, fisioterapia pélvica para todas as mulheres, desde o início da nossa vida. Se a gente tivesse hoje em dia, eu acho que a gente tem muito mais acesso à informação e as coisas vão mudando e a gente vai aprendendo e a medicina vai evoluindo, né? Então, a saúde da mulher era muito negligenciada há um tempo atrás. E hoje se fala muito mais. A gente tem muito mais liberdade de tratar alguns assuntos e de poder cuidar dessas pacientes. Então, desde de um quadro preventivo até um quadro de tratamento, né? E eu vejo a fisioterapia pélvica como uma grande aliada minha. Desde do início da vida da paciente, eu até brinco, eu falo que se tivesse, todas as nossas mães tivessem nos ensinado um treinamento de assoalho pélvico desde quando nós somos muito jovens, eu acredito que a gente evitaria muito problema aí também. E água, né, Júlia? Urologista que não fala de água é um negócio, mas sem tabu também, entendeu? Nossa, quantos litros de água eu preciso tomar? Água o suficiente para a sua urina tá saindo bem clarinha, isso já é bem o suficiente. Legal. Fala sobre a cor da urina. Então, acaba sendo uma coisa que as pacientes às vezes até buscam bastante atendimento por conta disso. A concentração... tem várias coisas que podem alterar a coloração da urina, né? Desde uma medicação que a paciente está tomando, até, às vezes, um sangramento. E num paciente saudável, o ideal, assim, com a quantidade de água que eu preciso tomar, é quantidade suficiente para sua urina estar saindo quase da cor da sua água. Óbvio que até um certo horário do dia, até umas 6, 7 horas da noite, você ingere essa quantidade de água. E depois não mais, porque durante a noite é normal a sua urina da manhã ser mais concentrada e mais amarela. Mas a alteração, por exemplo, tem paciente que fala assim, eu acho que eu tô com infecção porque minha urina tá mais escura. Não é isso, né? A gente precisa de uma avaliação, lógico, para ver o motivo dessa coloração da urina, mas acaba sendo um sinal importante para nós, mas nem sempre ele realmente é acompanhado de algum problema urológico. Às vezes é só uma desidratação mesmo, é só falta de água dessa pessoa. Então, o principal aí é tomar água. Legal. E uma pergunta que eu queria fazer, nem tá aqui no nosso roteiro. Meu Deus, né? Tô brincando. Mas é porque eu atendo muitas pacientes mulheres na transição menopausal e principalmente naquelas em que não é possível fazer reposição hormonal porque tem uma contraindicação ou porque não querem fazer mesmo, né? Optam por não fazer a reposição hormonal, mas que tem queixa urológica e que tem queixa urogenital, certo? Mas que não podem fazer reposição hormonal. E aí, o que a urologia pode ajudar nessa situação? Hoje a gente sabe que algumas dessas pacientes, elas podem fazer sem risco nenhum. Então, as pacientes que já trataram um câncer de mama, com avaliação, lógico, do especialista, do ginecologista junto, entendeu? A gente pode fazer essa reposição. Nessas pacientes que a gente realmente não pode, às vezes estão em tratamento, ou realmente tem uma contraindicação muito grande, a gente hoje tem, graças a Deus, umas tecnologias novas que conseguem ajudar a gente a aliviar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Que eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Então, hoje a gente pode lançar mão de algumas outras, principalmente tecnologias para ajudar essas pacientes. E eu cito aqui o laser, né? Intravaginal, que consegue melhorar o tônus muscular, a quantidade de colágeno, a lubrificação dessa paciente, e evitar as infecções urinárias e reduzir, de certa forma,
essas queixas, né? Todos esses sintomas que ela acaba tendo nessa fase, né? Às vezes são pacientes bem jovens que acabam tendo que fazer um bloqueio hormonal, né? Para tratar algum problema oncológico. E elas acabam apresentando. E você não pode deixar de ter uma qualidade de vida sexual para essas pacientes e muito menos uma qualidade urinária para elas. Então, hoje a gente tem algumas outras coisas que a gente consegue lançar a mão aí e melhorar essa parte. Esse laser, ele ajuda também em casos de incontinência urinária? Tem estudo em andamento. A gente ainda não tem nada comprovando isso como uma coisa assim, melhora. Tem paciente que realmente refere bastante melhora, tem paciente que não. A gente sabe que as pacientes que referem melhora geralmente têm um grau de incontinência muito mais leve, tá? Então... Ou, às vezes, são pacientes que acabam fazendo, além do laser, uma fisioterapia pélvica junto, associa algum outro tipo de tratamento, tá? Mas nas pacientes que apresentam uma incontinência urinária leve e que querem evitar um procedimento cirúrgico por hora, lógico que aquelas que são incontinência urinária de esforço, né, a gente tá falando, ajuda um tanto bom. E nas pacientes, hoje, que pós-menopausa, que acabam tendo uma alteração, uma atrofia vaginal, que apresentam uma incontinência por conta de uma urgência, ou estão com infecção urinária de repetição, ou uma bexiga hiperativa, a gente sabe que tem uma resposta até um pouquinho melhor do que nas pacientes com incontinência urinária de esforço. Então, daí, nessas pacientes, a gente tem tido um feedback bem bom. Mas são tecnologias novas. Muito bom. Tá tudo em estudo aí. Acho que você vai ganhar algumas pacientes. Muito bom. Você faz, né? Claro, com certeza. Tá bom. Depois você deixa o arroba aqui, tá? Pode deixar. Andréia, a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo. E eu quero agradecer a tua presença. E antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, ou se tem algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar, uma mensagem final para os ouvintes. Eu que agradeço, eu tô muito feliz, foi mais fácil do que eu imaginava. Foi muito divertido, na verdade, o nosso bate-papo. E eu acho que a única coisa que eu preciso é responder a sua pergunta inicial, né? Se urologia é pra mulher. E é pra mulher, eu tô aqui pra provar isso, né? Uma especialidade completamente masculina e que a gente foi lá e resolveu fazer. Então, se tem médica urologista mulher, é porque tem paciente urológico feminino também. Ai, muito obrigada. Imagina. Foi maravilhoso. Foi um prazer. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Muito obrigada. E tá disponível aqui pro nosso 100cast. Muito obrigada. Obrigada a vocês que chegaram até aqui, até o final. Quero agradecer novamente ao DAP, o nosso patrocinador do episódio de hoje. O DAP, que é Diagnóstico e Anatomia Patológica. E antes de finalizar, quero colocar aqui o nosso arroba. Então, arroba Clínica 100. O meu é arroba DRA Júlia Morales. E Andréia? Arroba _ Graciana Andréa. É Andréa sem I. Muito bem. Obrigada e até o próximo episódio.